Bom dia, amados, que todos façam um excepcional dia, que Deus abençoe o seu dia, que hoje seja um dia extraordinário na sua vida, que você decida prosperar, que você decida partir para cima e viver a vida que você nasceu para viver. Hoje eu vou ler Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Ontem eu estava falando sobre isso, até com a minha mãe. Porque o que eu aprendi? Que nós não estamos criando nossos filhos. Criar é criar gado. Nós não estamos criando os nossos filhos, nós estamos educando, instruindo. Nós temos que instruir nossos filhos para eles ser um general de guerra, para eles entender que a vida não é fácil, mas que se nós tivermos o governo da nossa vida, a gente consegue ter uma vida digna, uma vida que a gente merece. Porque quando muitas mães, assim como eu fui assim por muito tempo, eu achava que eu tinha que proteger os meus filhos de tudo. E na verdade não é proteger, eu tenho que ensinar eles a se protegerem. Porque é sobre eles mesmos ter o governo da vida deles, não é eu passar a mão na cabeça deles. Quando eu faço isso, quando você faz isso com seu filho, você está criando um filho banana, um filho inseguro. Você não sabe até que dia você vai estar aqui para proteger ele. Então, quando por exemplo, eu tinha um problema muito grande que quando meus filhos tinham problema na escola, alguma discussão com coleguinha, alguma briga, até com professora, ao invés de eu ir lá averiguar o que estava acontecendo, eles sempre estavam certos. Eu sempre passava a mão na cabeça deles sem saber o que era que estava acontecendo. E isso está errado. Porque o que acontece? Toda vez que eu fizer isso, eu estou ensinando eles a ter um mau caráter. Porque é como se eles vão falar assim, não, eu posso fazer o que eu quiser, porque a minha mãe ela não vai ela sempre vai ficar do meu lado. Isso não é educar um filho. Isso é criar um filho, é criar um ser que não vai ter autogoverno, que sempre vai ter um desequilíbrio, né? Sempre vai ter o ego alto, sempre vai achar que tudo que ele faz é o correto. Ele nunca vai aprender na vida, ele nunca vai aprender. Ele nunca vai ter sede de conhecimento, sempre ele vai achar que o que ele faz está correto. Então, eu estava falando isso com a minha mãe, que nós, como mãe, como os pais, a gente tem que ser treinador dos nossos filhos. A gente tem que treinar eles para eles serem independente emocional desde criança. Não é punir, mas educar, ensinar o caminho que deve andar, porque ele não vai se desviar dele na sua velhice. É o que fala aqui na palavra do Senhor. Deus sabe o que ele está falando. E realmente é isso, porque quando você planta uma semente, quando você ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, a forma que ele deve viver, aquilo fica dentro dele. Outro dia meu filho me falou uma coisa que eu me emocionei. Ao mesmo tempo que meu coração ele descansou, eu me emocionei com isso, porque ele falou assim, mãe, se você morrer amanhã, eu sei como fazer, eu não tenho medo, porque você já me ensinou, assim, eu já sei muita coisa, eu vou seguir o que você faz, né? Eu me senti, assim, muito orgulhosa, porque eu não era essa mãe, eles não falavam isso comigo, porque eu não era uma mãe presente,
né? E o tempo que eu estava presente ali com eles não era um tempo de qualidade. Então hoje é diferente. Hoje eu não passo a mão na cabeça deles, de forma nenhuma, pelo contrário, eu empurro eles para novos desafios. Então eu fiquei assim, ao mesmo tempo admirada, porque eu não esperava ouvir isso dele. Então meu coração ele se aquietou, porque quer dizer, eu estou indo no caminho certo. Se o meu filho falou isso comigo, eu descansei. Eu descansei, eu não me preocupo mais. Mas mesmo também que ele não falasse, eu estou dando o melhor de mim. A mãe sempre dá o melhor que ela tem, né? Mas é isso. Eu já vi, por exemplo, muitos filhos que não sabem, que tá sempre ali grudado com o pai ou com a mãe, né? Por quê? Porque eles não sabem lidar sozinhos com as situações que acontecem com eles. Por conta disso mesmo, os pais eles querem enjaular os filhos, porque eles têm medo do que pode acontecer. Então eles acham que eles brigar, né, com as pessoas, que eles resolver os problemas para os filhos, isso resolve. E é o contrário, você está criando um filho banana, igual eu falei, um filho ou uma filha banana, que não vai saber se defender quando você não estiver por perto. E a gente precisa realmente criar nossos filhos guerreiros, guerreiros, a gente empurrar eles, a gente ensinar eles a se desafiar, a gente falar com eles todo dia, você é amado por mim, você é amado por Deus, você é um general do reino, você nasceu para governar sobre a sua vida. A gente precisa falar isso com os nossos filhos, para eles crescerem homens e mulheres de Deus, que não temem as pessoas, que não temem as coisas, mas que têm um autogoverno sobre si. Eu tive que, cedo na minha vida, eu tive que ter esse autogoverno. Só que era inconscientemente, não era da forma correta. Por quê? O que acontece? Eu desde pequena não tive ninguém para me defender. Minha mãe não podia ir nas reuniões. Meu pai estava longe. Quando estava perto também não podia ir nas reuniões, né? E então assim, era eu que tinha que me defender da forma que eu sabia. Então, eu me tornei uma mulher macho, vamos falar assim. Por quê? Porque todas as pessoas. Eu briguei muito na escola, eu era muito briguenta, mas briguenta mesmo, parecia um homem brigando. Isso é legal? Não é legal. Não é legal, porque eu tive que criar essa segurança para mim, porque eu não tive essa identidade de mãe nem de pai. Não estou culpando meus pais, mas eu preciso falar da minha história. Eu amo meus pais, honro a minha história. Foi o melhor que eles deram para. Foi o melhor que eles tiveram. Mas eu precisei estudar sobre isso, porque que a minha vida foi dessa forma, para me fazer de forma diferente com meus filhos. Porque quando a gente tem filho, a gente pensa assim: é a vida que eu tive que eu quero dar para eles? Se for, tudo bem. Se não for, eu tenho que saber como que eu vou educá-los. Eu tinha essa preocupação. Aliás, eu não tinha antigamente, porque eu não tinha essa consciência, mas agora eu tenho. Então, quando eu tive a consciência que eu estava estragando a mente dos meus filhos, porque eu era aquela mãe que ia na porta da escola brigar, porque eu estava agindo igual eu agia comigo na minha adolescência, eu estava agindo com meus filhos. Então, eu fui percebendo que isso não era legal. Isso não era legal, porque nem sempre eu ia estar com eles. Então, eu estava criando uns filhos fracos, e não é isso que eu queria. Eu queria ser uma mãe forte, uma mulher sábia, mas queria que eles também acompanhassem isso. Eu queria que eles também acompanhassem isso. E volto a dizer na palavra aqui da Bíblia, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Eu sempre falo sobre isso, porque é muito importante. A mulher, quando ela está na polaridade correta, ela realmente ela sabe transformar um lar. Ela sabe como
trazer uma qualidade de vida para sua família. E é o que eu faço com meus filhos. Claro que a gente tem adversidades, claro que eu estou aprendendo muita coisa ainda, muita coisa, porque para quem viveu 30 e tantos anos bloqueada, com muitas crenças limitantes, não é um estalo de dedo que vai me transformar e está tudo bem. Eu aproveito cada processo, eu desfruto cada processo que eu estou passando e aprendo muito também. Mas eu tenho aprendido muita coisa e eu coloco isso na minha família a cada dia. Eu tento colocar, eu tento empurrar meus filhos. Empurrar, que eu digo, é desbloquear eles, né? Meu filho, por exemplo, ele tinha um bloqueio de insegurança muito forte, onde ele ruía as unhas dele, ele comia tanto as unhas dele que parecia que ele estava desesperado. E o que acontece? Você vai lá procurar na raiz, espiritualmente falando, o que é roer unhas? Todo vício é um refúgio. E por que ele ruía, quase engolia o dedo dele? Porque ele se sentiu insegurança de pai e de mãe na vida dele, na infância dele. Então ele se refugiava na unha, sabe? Depois que eu descobri isso, eu fiquei assim tão... um pouco me senti culpada. Né? Na hora a gente sente, porque quando você começa a perceber os bloqueios que você e seus filhos têm às pessoas, você percebe que você contribuiu para aquilo, você começa a você se perdoa, assim, mas você começa a falar, poxa, se eu soubesse disso, eu não teria feito. Então, para mim, até doeu um pouco, quando eu percebi que esse roer unha dele era um refúgio mesmo de muita insegurança, porque ele não teve presença paterna e nem materna, porque eu trabalhei fora a vida toda. Então, como eu trabalhei fora a vida toda, eu não tinha um momento de qualidade com eles, né? Mas resumindo, hoje ele está curado. Hoje ele está curado, porque eu falei com ele, meu filho, é isso que está acontecendo. E aí ele me perdoou o pai dele, né? Porque o pai dele sempre foi um pai que deu pensão alimentícia, mas nunca foi um pai presente. Tá tudo bem, deu o melhor que ele tinha para dar. Eu ensinei isso para meu filho, a perdoar, né? Na verdade, não é nem perdoar, porque eu não tenho que perdoar, como meu filho mesmo diz, não tenho que perdoar. É aceitar que ele deu o melhor que ele tinha. Então, ele foi curado, meu filho. Hoje as unhas dele estão crescendo, ele não tem mais esse refúgio, porque ele se sente seguro. Ele teve que gerar a segurança para ele. Então, isso que a mulher sabe, a mulher olhar para sua família com olhos de amor, com olhos de transformação, falar o que eu posso fazer hoje para melhorar a qualidade da minha família. Porque a nossa família ela é a base de tudo. Se você não está bem na família, você não vai estar bem em nenhum lugar. Não tem como fingir, porque vai estar dentro de você essa frustração, essa energia densa, né? Então, claro que a gente tem problemas, sim, e muitos. Mas a cada dia, a gente entra em oração na hora do almoço, a gente ora, a gente busca o Senhor, a gente pede a Deus para tirar os nossos limites, tirar os nossos bloqueios que nos impede de estar mais conectado com o Senhor, porque quanto mais você se conecta com o Senhor, mais você vai trazendo a luz mesmo de Deus para sua casa, mais vocês vão prosperando, mais as coisas acontecem, mais os bloqueios vão se desbloqueando. Então é sobre isso. Porque às vezes tem muitas mães que falam, mas eu ensinei meu filho, eu fiz tudo para o meu filho, né? E agora meu filho está na forma errada de vida e tudo. Mas o que acontece? O que importa é o que você fez. Se ele se desviou daquele caminho, é porque não é para ele. Naquele momento ele precisa passar por aquela situação, ele precisa passar por essa situação mesmo de vida para ele aprender algo. Outra coisa também que eu sempre falo, os filhos, eles não são iguais.
eu tinha essa crença que a gente tem que criar os filhos iguais, com a mesma educação. Criar não, que a gente tem que educar os nossos filhos iguais, com a mesma educação. E não é assim. Sabe por quê? Porque cada filho é diferente um do outro. Os nossos dedos da mão não são iguais. Imagina os filhos. Ninguém é igual a ninguém. Então, cada filho, se a mãe olhar com uma percepção mesmo de querer realmente instruir o seu filho, ela vai perceber que cada filho tem uma necessidade diferente. Aí, às vezes, os filhos mesmo falam, mas você me trata diferente do outro. Você vai falar, sim, eu te trato diferente do outro, mas não é nem melhor nem pior. Eu te trato da forma que você precisa. Eu te instruo da forma que você precisa ser instruído, porque a mãe é como se fosse os olhos de Deus. Deus dá visão para a mãe e para o pai, mas a mãe parece que ela tem uma visão mais ampla, mais forte, por conta da mulher mesmo trazer sabedoria e edificação para o lar. Então Deus ele dá muita intuição para a mulher. Nós temos uma intuição muito forte. Então quando a gente olha para os nossos filhos, a gente percebe aquele ali, ele precisa de mais atenção, porque ele é fraco em algumas áreas. Aquele ali precisa que eu ajude ele nisso. E tá tudo bem, não é que você ama um a mais do que o outro. Claro que existe sim afinidade com o filho mais do que o outro, porque quando, por exemplo, você não se dá muito bem com o filho seu, são curas que vocês precisam ter. Vocês vão se amar muito, mas vocês precisam se curar, ter paciência um com o outro. E a mãe precisa ter essa percepção do que ela precisa passar para esse filho, a paciência que ela precisa ter. Porque quando eu estou impaciente com algum filho meu, ou até com uma pessoa mesmo, aquela pessoa é um espelho, refletor que está refletindo em mim o que eu preciso curar. Então, talvez você tenha um filho difícil, que está aí tirando um pouco da sua paz, da sua energia, da sua paciência. Mas isso, ele é um espelho na sua vida. Deus está te mostrando, filha, você precisa trabalhar sobre a sua paciência, trabalhar mais sobre o seu amor, porque a paciência e o amor, eles andam junto. Quando eu amo, eu tenho paciência. Eu vou respirar 10 vezes antes de dar uma resposta para o meu filho. Eu vou meditar antes de falar algo. Porque a palavra, uma vez lançada, ela é como se fosse uma espada, né? Então, por isso que é importante a mulher no lar. A mulher realmente, ela é edificação do lar. O homem ele é mais racional, ele veio realmente trazer a provisão e a segurança. Ele não tem esses dons que a mulher tem, por isso que um completa o outro. É por isso que a mulher e o homem se completam, porque eles não são iguais. É um ponderando o outro, entendeu? A mulher ela se sente amada quando ela tem um homem de verdade, que está na sua polaridade masculina, que traz a provisão e a segurança para o lar. E o homem se sente amado quando ele tem aquela mulher doce dentro de casa, aquela mulher feminina, aquela mulher que sorri, que traz a feminilidade, a doçura para o lar. Por isso que os casamentos dão certo, mas é por conta que a mulher, quando a mulher é de Deus, quando a mulher ela quer transformar o seu lar, quando a mulher ela se dedica na sua família, aí realmente as coisas fluem, tudo vem da mulher. A mulher tem esse poder, né? Então é sobre isso. É sobre isso. Guarda essas palavras no seu coração e deixa Deus falar com você, né? Para você que tem família, você que vai ter uma família, né? Que nós possamos deixar as nossas sementes aqui com nossos filhos, com a nossa família, tentar deixar o nosso melhor, sabe? Eu falo que
A gente não é perfeito, mas se a gente escutar a voz do Senhor, se a gente usar realmente o silêncio antes de dar uma resposta, Deus ele sempre vai te dar a resposta certa, da forma correta. Se a gente não agir no ego, sabe? O ego é o quê? O ego é quando você tem uma resposta pronta para tudo. Você não é aquela pessoa, você é a pessoa tola, é aquela que não usa sabedoria para responder, sabe? Aquela pessoa que age rápido. A pessoa que age rápido, ela, infelizmente, ela está agindo no ego. E o ego, ele não é bom, ele não traz frutos. Pelo contrário, o ego, ele destrói. O ego é quando você quer machucar a pessoa, você não medita, você não tem equilíbrio emocional. Isso é o ego. O ego não é de Deus. É a nossa parte espiritual, sim, que é do Senhor. É aquela parte ponderada, que você medita, que você pensa antes de falar. Amém? Até amanhã. Um abraço a todos.